Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Este é o som do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá, e hoje vamos falar num tema difícil, mas é a pedido de um ouvinte, e pelos ouvintes nós fazemos quase tudo, que é professora e que conta ao Eduardo num e-mail que muito recentemente um aluno seu pôs termo à vida. Claro que amigos, colegas, professores estão devastados, estão incrédulos. E Eduardo, olá, boa tarde. Esta ouvinte faz-lhe uma pergunta muito ingrata, que é: que conselho tem que os ajude a lidar com esta perda, com esta nova realidade? Olá, Judite. Para começarmos a semana, não podia ser mais duro, não é? É verdade. Mas isto tinha um timing, não é? Porque aconteceu há pouco tempo e se deixássemos passar muito tempo já não teria o efeito que esta professora pretende. E verdade que estas coisas acontecem, tragicamente acontecem, e acho muito importante que nós não fujamos a conversá-las, até porque me parece que muitas vezes na escola, mas não só, nós contornamos demasiado o tema da morte, e acho que às vezes devíamos falar dele. Não de uma forma obsessiva, não de uma forma alarmante, não como se andássemos permanentemente com entrelinhas em relação a perigos como este que foi protagonizado por este aluno, mas porque, se calhar, ao falarmos da morte e daquilo que representa de perda para todos nós, de repente a vida fica com outro tipo de significado, e aquilo que às vezes parece, supérfluo, e passa a ser muito mais supérfluo, porque há coisas indispensáveis diante das quais muitas vezes nós andamos demasiado distraídos. Este tipo de episódios não acontece assim, com essa frequência, mas acontece. Não acontece sem que um aluno dê sinais e sinais, se bem que às vezes são tão subtis que uma pessoa mesmo vendo-os não os quer ver. E obviamente que quando isto acontece há um terremoto numa escola. Um terremoto numa escola junto dos colegas, que ficam inevitavelmente entre a perplexidade e alguma culpa. O que é que nós podíamos ter feito? O que é que nós não percebemos? O que é que de alguma forma representa um ou outro exagero que acabamos por ter em algum momento em relação a esta pessoa e não devíamos ter tido, e por parte dos professores num registro mais ou menos semelhante. Se calhar eu fui demasiado austera numa classificação que dei, ou fiz um comentário a despropósito, e este lado culpabilizado da natureza humana é bonito e de alguma forma põe-nos em equação um conjunto de aspectos diante dos quais nós não podemos fugir. Eu acho que é muito importante que os professores, nestas circunstâncias, tragam um assunto como este para uma sala de aula. Não tragam só uma vez, mas tragam-no sem dúvida, não tanto no sentido de transformar aquela aula numa espécie de comboio de conselhos em relação aos alunos, mas no sentido de os escutar a sério em relação a tudo isto, e de os escutar em relação ao modo como finalmente eles imaginam que é o desespero humano que a determinada altura faz com que alguém se sinta tão encurralado e tão sem apelos que possa lançar, que tenha uma atitude como esta. Eu acho tanto mais importante quanto, de facto,
as aulas também servem para isto. E também servem para os miúdos perceberem que os professores, para além das metas curriculares e do lado um bocadinho chato que têm que ter quando avaliam, sobretudo quando não avaliam de acordo com as expectativas dos alunos, ainda assim são excelentes confidentes e são pessoas junto das quais se pode falar da tristeza, às vezes de um certo vazio de projetos, ou às vezes até do medo de não se ter metas e projetos que de repente deem tom à vida. E, portanto, por favor, mais do que dar conselhos, trata-se, num primeiro momento, de escutar esta miudagem toda, que estará seguramente em pânico, apavorada com aquilo que aconteceu e sempre com a mesma questão, Judite, que é, bom, mas se aconteceu a alguém com a minha idade, quem me garante a mim que não pode acontecer perante uma tragédia amorosa que, entretanto, me tenha acontecido ou perante uma zanga aparentemente irreparável com a minha mãe ou com o meu pai. Há esse efeito de mimetismo, que aliás é sempre uma preocupação quando se fala nestes temas. É uma preocupação muitas vezes dos meios de comunicação social, mas também de quem acompanha de perto as questões de saúde mental. Mas também há, da parte dos alunos, essa necessidade, como dizia, de fazer perguntas, porque se até para os adultos é tão difícil por vezes perceber o que é que espoleta uma situação dessas, imagino para jovens adolescentes seja ainda mais confuso. É, Judite, e depois repare, faz parte do pacote da adolescência, do pacote de base da adolescência, haver ali sempre um período, que é um período muito sombrio, onde tudo parece fora de lugar. O corpo, os amigos, as notas, os pais, a família, tudo parece fora de lugar. E faz parte deste pacote. De vez em quando fantasiar-se qualquer coisa do género e por que não morrer para nascer com conta quilómetros a zero e livre destas dores de cabeça todas. E esse tipo de confabulação, que é só uma confabulação, às vezes é um desabafo que se tem de passagem, que não vale nada, para além do desabafo, evidentemente. Isto também faz parte da adolescência. E aquilo que os adolescentes muitas vezes têm medo é que perante este tipo de episódios, às vezes eles não consigam perceber qual é o gradiente de dor que faz com que algumas pessoas deem um passo em frente e de alguma forma ponham termo à vida e as outras, de desabafo em desabafo, vão pondo a cabeça de fora de maneira a reconciliarem-se com ela. E este tipo de legendas deve ser posto por alguém mais crescido e se for posto no meio de uma sala de aula com vários miúdos com pontos de vista diferentes, mas que se completam uns aos outros, tanto melhor, porque isso ajuda-os a pensar. Hoje ficamos por aqui. Amanhã, se calhar, não era mau falar da depressão na adolescência, porque o Eduardo tem muito a dizer sobre o tema e tem uma perspectiva algo diferente de outras que já li sobre a importância da depressão na adolescência e sobre a forma como muitas vezes negligenciamos achando que é só uma tristeza passageira. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço, Diti, até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.